Oi, tudo bem? Você está vendo a live de Mulheres e Poesias homenageiam Outubro Rosa. Vou esperar o pessoal chegar aqui, mas você pode adiantar uns minutos ou esperar comigo. Boa tarde, Ilma. Francine, Zilda Souza. Sejam bem-vindas à nossa live de hoje. Especial Outubro Rosa, estou de rosa aqui. Opa! Tarde, sejam bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Deixa eu só abrir aqui. Opa! Paulo, Renan. Combinado, Wilma. Eu vou só fazer a introdução aqui do Outubro Rosa e aí eu já te chamo. Boa tarde, Ditinha. Suzana, bem-vinda. Um câncer é uma felicidade olhar. Zilda Souza, Outubro Rosa, exatamente. Bom, o Outubro Rosa, ele é um movimento internacional de conscientização e prevenção do diagnóstico precoce, né? Da importância de ter um diagnóstico precoce no câncer de mama. A ideia é para chamar a atenção das mulheres, né? Para essa necessidade de frequentar um médico, de fazer uma mamografia e também de fazer o autoexame. O Outubro Rosa ele começou na década de 90 nos Estados Unidos e em alguns estados americanos e foi ganhando força, até porque é um tema muito, muito importante, né? Então a gente se conscientizou da importância do tema e ele foi crescendo. No Brasil, ele chegou em 2002 com o obelisco do Ibirapuera inteiro iluminado de rosa. E a partir daí, em 2008, o movimento ganhou muita força e várias cidades resolveram abraçar essa questão do Outubro Rosa assim, com força, fazendo mais campanhas, promovendo corridas e até chegar ao que a gente tem hoje, né, de iluminar os movimentos, ter corridas, ter diversas publicações falando da importância, né, desse movimento, dessa conscientização e de fazer o exame. Bom, hoje vamos ter um misto de tudo. Separamos algumas poesias aqui. Estou bem curiosa de saber o que as meninas prepararam e a gente tem uma convidada muito especial para falar do tema também. Eu vou começar chamando a Ilma. Oi, Ilma, bem-vinda à nossa live de hoje. Oi, Dani, que bom. Felicidade de falar com você. Muito feliz de você participar, de você ser a primeira a abrir a nossa live do Outubro Rosa de hoje. Pois é, muito importante, né, esse tema, né, esse assunto. Em matéria de saúde não se pode brincar, né? É preciso ter muitos cuidados. Eu perdi a minha mãe e a minha irmã para o câncer. Minha mãe foi câncer de mama e a minha irmã foi pâncreas. E é muito doloroso a família lidar com o câncer, porque quando aparece o diagnóstico é um soco na boca do estômago, né? Porque na maioria das vezes a palavra câncer está associada à morte. Porém, com o avanço da medicina, a gente sabe o quanto que já avançou, o quanto que já existem os tratamentos, né? E daí a necessidade dessa campanha ser algo para o ano inteiro, né? Ou seja, se cuidar, né? Se preservar, para que, se vir a acontecer, né? Não ter condições de fazer o tratamento, né? Então,
eu fico às vezes um pouco preocupada, sabe, Dani? Porque assim, mesmo mulheres, eu conheço várias mulheres que não fazem prevenção. Mulheres que tiveram caso de câncer na família, e não sei, assim, o porquê. Eu não sei se é medo, qual que é o problema, e, assim, e a gente fica impressionado. Eu faço prevenção desde os 30 e poucos anos, né? Porque eu tenho histórico na família. Então, tem que ter muito, assim, você tem que estar muito atento, tem que ter um pensamento positivo, mas você tem que buscar, né, a ajuda da ciência para não evitar, né? Eu acho que a ideia, né, Ilma, é se você descobrir a tempo, de você poder tratar isso, porque muitas vezes, você comentou da tua família, meu pai também teve câncer, e quando a gente descobriu, já não tinha o que fazer, né? Então, eu acho que esse que é o grande problema, por isso que é importante a gente sempre fazer esse exame para buscar a prevenção, para poder, assim, se tiver alguma coisa, descobrir no começo e fazer um tratamento, né? Eu acredito que tenha uma esperança maior em relação a ter um tratamento. Sim, assim, a minha convidada de hoje é a Soraya. Ela entrou com o nome de Um Câncer e Uma Felicidade, tá? Mais na frente você chama ela. E ela vai falar muito sobre isso, porque ela é uma pessoa que venceu o câncer. E ela faz todo um trabalho em cima, já escreveu um livro, né? Então, eu acho que, assim, vem trazer uma luz, uma esperança para as pessoas que estão com o diagnóstico ou que podem vir a ter o diagnóstico, né? Que não quer dizer que toda vez falar câncer é morte. Mas é muito importante, sabe, Dani, assim, essa campanha para essas pessoas que ainda acham que não pode, que não deve, que não precisa, elas se tocarem e se tocar, né? Literalmente, né? Isso. Você acredita que talvez seja o medo de descobrir, de ter que lidar com isso? Ou, né, como você falou, muitas vezes são pessoas que já tiveram isso na família, e isso causa um medo, assim, né? Eu vou falar por mim mesmo. A gente, eu e meus irmãos, a gente sempre tem um pé atrás com qualquer coisa mais séria que dê em algum exame, de, poxa, será que a gente pode ter o que o nosso pai teve? Não Sim. sei. Olha, eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que é muito medo mesmo de descobrir, né? Tipo assim, vou lá e vou acabar descobrindo que eu tenho. Eu acho que a maioria é por medo, porque essas pessoas que eu estou falando, elas têm toda a condição de buscar médico, não é por falta de, não tem condição, não é por isso. Eu acho que é muita questão psicológica mesmo, do medo, né? E você falou uma coisa séria. Quando você já viveu isso, você fica muito machucado, você fica muito doído, né? Então, é o medo. Isso aconteceu com a minha mãe, com a minha irmã, pode acontecer comigo? Sim, pode, mas pode ser que não, né? Então, eu acho que é muito importante a pessoa se cuidar, né? É verdade, é importante a gente falar muito dessa prevenção e se cuidar também, né? E fazer o exame, que é muito importante falar disso e também fazer, né? Não pode ficar só na fala, né? Tem que ter ações concretas, né? Eu marquei o meu para mês que vem. Todo mês de novembro, todo ano eu faço. Então, assim, já marco aquele mês. E o que eu acho bonitinho, que as minhas meninas que são jovens, né, adolescentes, elas ficam de olho. Mãe, já fez a mamografia? Eu acho assim, ótimo. Os jovens ficam muito ligados assim, nas redes sociais e a campanha é uma campanha bacana que está acontecendo, né? De toda hora que você liga, que você abre, né? Tem lá sempre alguma propaganda, alguém falando. Então, assim, os mais jovens estão sempre ligados e cobrando. Isso é fantástico. E é importante ter um mês, assim, né, de conscientização, um mês que é para falar do assunto mesmo, porque senão, às vezes, se a gente deixar para falar, assim, de vez em quando, às vezes a gente acaba esquecendo, ou acaba sumindo no meio de tanta notícia que a gente consome todo dia, né, nessa época da internet. Então, acho que é bacana ter um mês que é propício para falar disso, assim, para alertar as pessoas sobre isso. Nossa, com certeza, né? A gente tem que se cuidar todos os dias, não só no mês de outubro. Mas é bacana, de repente, a pessoa marcar, então no mês de outubro eu vou fazer, né? Então,
Já fica lá aquela marca, né, para não se esquecer, porque realmente, em meio às turbulências diárias, a gente acaba esquecendo de muita coisa. E uma coisa muito triste, que geralmente as mulheres cuidam de toda a família e esquecem de cuidar de si mesmas, né? Então, é importante esse alerta, né, para dar aquela acordada. O que que você que é mãe, né, mulher, professora, o que que você falaria para essas mulheres que esquecem, cuidam dos outros e esquecem de cuidar de si? Olha, eu penso o seguinte, é preciso se amar. A mulher precisa se amar primeiro. Claro, a gente ama marido, filhos, pai, mãe, enfim, mas se a gente não se amar primeiro, ninguém vai te amar. Você tem que se amar, e amar significa se cuidar. E nesse cuidado é que está toda a diferença. Porque a mãe é aquela pessoa, igual aquela galinha choca, né? Põe todo mundo debaixo da asa. Então, assim, a mãe, ela tem primeiro que estar bem, com suas penas bem cuidadas, para depois buscar todo mundo para debaixo. Porque senão, ninguém vai cuidar dela. É ela que tem que se cuidar. Inclusive, eu fiz um poema há um tempo atrás, lembrando muito dessa questão, né? Porque assim, a minha temática sempre volta para as mulheres, não tem jeito. E aí eu queria ler, porque tem tudo a ver com esse tema e foi por causa dessa doença. Chama Conselho. De que adianta entregar seu coração numa bandeja, desejar, humilhar, se ele não a deseja? E se um descabelar, ou no cabeleireiro seu cabelo arrumar, se não há amor, ele jamais vai notar. Enchê-lo de carinhos, cobri-lo de beijos, se eles tiverem outro caminho, não vai surtir efeito. Por isso, ouça um conselho. Olhe-se no espelho e diga o quanto se ama. Faça autoexame. Cuide-se. Ame-se. Arrume-se para você. Se há alguém que merece uma roupa nova, um perfume novo, um cabelo arrumado, esse alguém é você. Apenas você. Nossa, aí uma que bonito e que forte, assim, até me arrepiou aqui, fiquei emocionada com esse Obrigada. poema. A gente fica sempre com aquela esperança, né, que a cada outubro rosa várias mulheres possam despertar e se cuidar para se amar mais. E é isso. Verdade. Verdade, falou tudo. É bem isso. É questão de amor próprio, né? E como você falou, e tem aquela metáfora do avião, né? Que primeiro você tem que pôr a máscara em você para você poder colocar a máscara no outro. Exatamente, né? Que as mulheres possam, né, colocar essa máscara para voar mais, que o céu é o limite. Verdade. Obrigada, Ilma, pelas suas palavras, essas palavras importantes de conscientização e por compartilhar a sua história e o seu poema, que foi muito lindo mesmo. E me deixou emocionada aqui com o olho lacrimejando. Dani, obrigada. Ó, um beijão para você. É sempre uma alegria participar. Beijo, Tchau. obrigada, Ilma. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu dar uma lida nos comentários aqui, o que vocês estão falando. Tá? A Fran comentou. Opa, a Ditinha comentou, não se pode brincar com a nossa saúde. E a Fran, diagnóstico precoce aumenta as chances de cura, é verdade. A Zilda, com certeza, Fran, sempre estamos atentos aos exames. Amigos no livro da praça, boa tarde. Arroba tarde. Opa. Comentou aqui também que ela marcou dela. Também marcou o exame dela para o mês que vem. Amigos do livro na praça, as mulheres podem fazer um mundo melhor, eduquemos nossos homens. Eduquemos a nós mesmas, né? Também, assim, da gente se conscientizar, isso que a Emma falou. E a Ana, prevenir é o melhor remédio. Bom, eu vou chamar a nossa convidada aqui.
Soraya, ela contar um pouquinho da história dela para a gente falar, né, do assunto, do livro que ela escreveu sobre, o que ela separou para a gente também. Oi, Soraya, bem-vinda à nossa live de hoje. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite feito pela Ilma, né, de participar da live, de falar um assunto tão importante assim. Eu agradeço muito pelo convite. Eu acho assim que a gente precisa falar, né? É um tema que a gente tem medo ainda de falar sobre, né? Então, assim, a Ilma me convidou porque eu passei por essa situação. Eu sou uma paciente oncológica e eu brinco assim, eu fiz do limão uma limonada, que hoje é o meu projeto de vida. Eu escrevi um livro que chama Um Câncer, Uma Felicidade, contando a minha história e o meu olhar para a história dos outros, que tem histórias lindíssimas, né? Tem situações assim que a medicina não sabe explicar como a pessoa sobrevive, como a pessoa tem filhos. Então é uma história muito bacana. E eu vou começar falando para vocês sobre a questão da campanha do Outubro Rosa. Durante os outros meses do ano, a gente fala muito pouco sobre o câncer de mama, né? Então, o Outubro Rosa abre um espaço para a gente falar sem preconceito. As pessoas falam com muita leveza, muita liberdade sobre o tema prevenção, diagnóstico precoce. A gente vê hoje, eu brinco assim, eu tive em 2015 um câncer de mama e em 2016 outro. Poucas pessoas se assumiam careca nessa época. E eu me achei linda careca. E quando eu aparecia na clínica careca, quando eu saía, às vezes até as médicas falavam, coloca um lenço bonito. E eu falava, eu não, eu tô me sentindo linda. E hoje, as pessoas se aceitam muito melhor. E o fato de as pessoas se aceitarem mais facilita o tratamento, né? Torna muito mais leve, muito mais fácil, o seu autoastral, a sua imunidade, interfere na sua imunidade, facilita o tratamento. Então, eu vou dizer para vocês o que aconteceu com esse grupo de mulheres fantásticas que a gente faz muito com a gente. Eu descobri um nódulo em fevereiro. O nódulo era pequenininho, eu tenho as mamas densas, então ela sempre tem nódulos, eu não me incomodei. Mas eu marquei um ginecologista. Deixa eu só perguntar, Soraya, você descobriu fazendo o autoexame ou você descobriu num exame? Autoexame, uma pergunta boa que eu vou aproveitar e dar um dado para vocês. Hoje, 66% das mulheres descobrem o câncer através do autoexame. É um percentual muito grande, gente, muito grande. Claro que só a mamografia e a biópsia eles vão confirmar, mas a mulher procura fazer a mamografia depois que ela faz o autoexame. Então, aí vem a importância do autoexame. A gente tem que conhecer o corpo da gente, né? A gente tem que se cuidar, não é questão de vaidade, às vezes a gente, é vaidade, você fica lá se olhando no espelho. Não, é necessário, né? É muito importante isso. Então, é um percentual muito grande. 30 e poucos por cento descobrem de uma vez pela mamografia e só 3% descobrem através de um médico. É um percentual muito pequeno. Esse é percentual do INCA. É um percentual muito pequeno. Então, cada vez mais se comprova a necessidade do autoexame, né? Não tem discussão com essa situação. E através de você perceber alguma coisa diferente, é que você vai procurar um tratamento, fazer o exame, né? Procurar o médico. Agora, uma outra coisa muito importante é que as mulheres acham que o câncer de mama só aparece através de nódulos. E não é isso, tá? Tem outras características que você pode identificar. Tem a questão do mamilo, que às vezes seu mamilo solta um líquido. E você fica achando que é... as pessoas me dizem, tô dando leite sem estar amamentando, né? Então, esse é um fator importante. E vermelhidão na pele da mama é um fator muito importante também que a gente tem que observar. Não apenas o nódulo, né? Nossa, é muito importante esses dados mesmo, hein? É um percentual muito alto. E quando eu descobri o nódulo, porque deitada, sem fazer autoexame, nada passa na mão, assim, eu descobri, marquei, não fui por causa do trabalho. Isso em fevereiro. Marquei em março, não fui por causa do trabalho, não tinha ninguém para ficar no meu lugar.
Marquei em abril, não fui por causa do trabalho. Aí em maio eu tive um outro problema ginecológico e fui à noite ao médico. E pedi a ele para me dar um pedido de mamografia. Ele até achou ruim no dia, que não era para isso que eu tinha ido lá. E quando esse resultado veio, eu não olhei. O laboratório pediu para repetir o exame e nem assim passou pela minha cabeça que eu poderia ter alguma coisa. Porque a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente. Simplesmente apagou o fato, apagou. Eu esqueci que eu tinha que repetir o exame. E quando eu fui verificar, o resultado ele já estava bem grandinho. Então, nesses 4 meses, praticamente, que eu fiquei descuidando essencialmente por causa do trabalho, porque se fosse um filho, eu teria corrido para levar ao médico. Se fosse o meu marido, eu teria corrido para levar ao médico. Por que era comigo e eu não fui ao médico por causa do trabalho? Né? Então, nós mulheres, a gente abre mão de muita coisa para poder cuidar dos outros, né? E a gente se esquece um pouquinho da gente. Então, a importância de todo mundo se cuidar, de se tocar, né? Para poder cuidar da saúde. Isso é o cuidar da saúde. Para você cuidar dos outros, você tem que cuidar primeiro de si, né? Então, é um fator muito importante isso. Outro dado que eu acho assim, essencial é que, mesmo hoje, com todo o tratamento, com tudo que tem de evolução, 70% dos homens abandonam as mulheres em tratamento de câncer de mama. Caramba! Um percentual assustador, gente. Assustador. Né? Porque hoje 95% dos casos de câncer, se descoberto no início, tem cura. Né? E o câncer hoje, ele não é considerado... Antes a gente falava assim, eu estou com câncer. Quando eu descobri, eu achei que eu fosse morrer. Eu me preparei para a morte. Eu fui no meu guarda-roupa, arrumei tudo. Eu fui na minha documentação, arrumei tudo. Eu não contei para minha família. Segurei sozinha. Porque eu queria deixar tudo organizado para a minha morte. Para as pessoas sofrerem menos. Então, quando eu comecei... Soraya. Eu vi que não era bem assim. Né? Então, eu acho que é só quem passa mesmo. Hoje, quando a Ilma conversou comigo, ela falou, Soraya, quem vive essa situação né, fala com mais convicção. E é verdade. Né? Então, é uma situação assim que a gente vai deixando passar. E eu achei que eu fosse morrer. E eu tenho histórias lindíssimas durante esse período de tratamento, porque mesmo eu achando que eu ia morrer, eu estava amando a vida. E eu estava vivendo muito, cada hora mais intensamente. Isso o celular está mexendo aqui. Mais intensamente, gente. Eu estava saía, dançava, viajava, porque eu achava que eram os meus últimos meses de vida. Então eu queria fazer tudo de uma vez. E aí eu brinco assim, foi o período que eu mais aproveitei a vida, enquanto eu estava doente. Claro que o tratamento é muito pesado, muito pesado. Nos dias que você faz a quimioterapia, você não dá conta de fazer mais nada. Nos 4, 5 dias, você não dá conta de fazer mais nada. Mas tirando isso, você fica com... Deixa eu pegar meu óculos. Tirando isso, você fica numa situação normal. E eu fui feliz durante esse período. E eu fui descobrindo histórias lindas de pessoas que estavam doentes há anos, que tinham situações bem piores que a minha, e elas estavam vivas durante 20 anos. Então, isso foi me alimentando, né? Mas é um tratamento pesado, sim. Então, vem a importância. A prevenção é a chave da vida. A gente tem que ter a prevenção para ter o diagnóstico precoce. A Ilma falou aí sobre câncer na família. Outro dado também muito importante é que apenas 10% de 10 para baixo, até 10% das pessoas que têm câncer de mama trazem um fator hereditário. Então, todo mundo acha assim, não tenho caso nenhum de câncer na família, eu não preciso me preocupar. O percentual é muito pequeno. 10%. E não é bem assim, né? É muito pequeno percentual. Então, assim, você pensar, né, 90% são outros fatores que a medicina hoje em dia desconhece. Mas que, imagina, que o estresse, a alimentação, né, o modo de vida, essas coisas todas têm influência. E outro dado muito importante também
é que a mamografia pelo SUS é a partir de 50 anos. Né? Plano de saúde, normalmente, a gente faz a partir de 40 anos. Só que o percentual de mulheres jovens com câncer de mama é de 3 a 5%. É um percentual muito grande, porque o número de casos é muito grande. Então, 5% de 60 mil, né, por ano é muita gente no Brasil. Eu acho que menos que isso só faz se tiver algum nódulo, já alguma coisa, né? Por isso, e o que acontece com as mulheres mais jovens? Quando elas descobrem, já está muito adiantado. Porque ninguém se preocupa em fazer autoexame, né? Os exames, eles não são direcionados, nem você ir ao médico, às vezes você pede para fazer, né? Porque tem os efeitos colaterais. Então, eles acham que é melhor esperar um pouco. Então, gente, se você percebeu alguma coisa no seu corpo, insista com o médico. Insista mesmo, porque às vezes o médico também olha o fator idade. E hoje o percentual é muito grande. Eu convivi mais com pessoas jovens do que pessoas da minha idade. Então eu tive assim, hoje eu brinco, eu estou no meio das mulheres jovens com câncer de mama. Então, e normalmente são estágios avançados, porque quando descobre, o nódulo já está bem grande, né? Então, às vezes, é até metástase já. Então, a importância, fiquem atentas, passem para os seus filhos. Homens têm câncer de mama. O meu primeiro contato na clínica foi com um homem de 22 anos, um rapaz, Caramba! que percebeu, ele estava na academia e ele percebeu alguma coisa diferente nele. Eu brinquei com ele assim, tá esperando alguém? Ele falou, não, é a minha hora. Eu já fiz a cirurgia de câncer de mama. Fiquei morrendo de vergonha. Mas eu não ia imaginar nunca que um rapaz de 22 anos, todo fortão, fosse estar num mastologista porque ele estava esperando a vez dele. Nossa, acho que não passaria isso na cabeça de ninguém, né? Opa. E tem um percentual, né? Vou colocar aí que é 1%, né? Mas 1% de 60 mil por ano também é uma quantidade, né? No Brasil, esses dados são do Brasil. Uhum. Então, são muitos fatores que solicitam, assim, estão lá te empurrando, prestem atenção em você e no seu corpo, né? E com essa situação toda de eu não contar para minha família, eu vou falar mais rápido por causa do tempo das outras, né? Eu não contar para minha família, eu escrevi um livro, e no diário, era meu diário, que eu não tinha contado para ninguém. Eu fui escrevendo tudo que eu fui percebendo, né, durante os dias que eu ia ao médico, o olhar, a primeira coisa que me chamou a atenção, o meu médico não me olhou para dar o resultado. Quando eu entreguei o papel, ele não me olhou. Se ele não me olhou, eu falei, não me olhou porque é maligno. Então, eu tenho um capítulo especial falando sobre os olhares, o olhar da população, o olhar do familiar, sabe? Eu fui para campo, fiz pesquisa para ver. Eu ia em supermercado de lenço ou careca e tentava pegar alguma coisa no alto. As mulheres nunca me ajudaram, nunca. As mulheres nunca me deram lugar num ônibus. Somente os homens. Somente os homens. E eu fiquei com muita raiva dessa situação. Aí um dia eu consegui entender que a mulher ela tem tanto medo de se ver daquela forma que para ela é mais difícil se aproximar. Porque era como a gente brinca assim, as pessoas acham que câncer pega, né? Então, eu tenho medo de assumir, eu tenho medo eu não quero saber o que aconteceu com ela, porque eu tenho medo de acontecer comigo. E isso me aliviou um pouquinho, porque até então eu achava, nossa, que egoísmo. Nossa, é um dado muito forte, assim, né? Porque se a gente for pensar que, como você falou, as pessoas ignoram, mas ignoram no sentido de colocar uma barreira mesmo e não quero ver de tanto medo que tem, né? Às vezes até de falar sobre o assunto. E são situações muito importantes. Eu também já fiz várias palestras, eu fiz uma no SESI, devia ter 400 pessoas. Eu aproveitei um espaço para falar e eu vou demonstrar meus livros em vários lugares. Gente, a quantidade de homem que chega perto para saber é impressionante. E as mulheres parece que elas correm. Quando eu fui publicar o livro, a editora me falou assim, muda esse nome, não vende. Ninguém vai comprar um livro com o nome Câncer. Não, é a minha história. É isso que eu quero dizer. Eu tenho câncer, mas eu sou feliz. Eu posso ser feliz com câncer. Eu posso viver muitos anos com câncer, né? E ser feliz. Então, eu aproveito cada minuto.
E é uma história que vai na contramão, né, do que a gente tem sobre, né, do que a gente lê ou que a gente vê sobre câncer. Como acho que a Rô comentou aqui, que antigamente ter câncer era uma sentença de morte. E agora a gente tem essas histórias de pessoas que tiveram, que foram vitoriosas, que sobreviveram e que podem mostrar, assim, não, ó, eu consegui passar por isso, então é possível de alguma forma. Hoje o câncer é considerado, em vários momentos, ele é considerado uma doença crônica. Igual você tem pressão alta, você tem diabetes. Uns morrem com diabetes rápido, né? Tem efeitos graves, outros não. Né? Então tem toda essa situação. Umas pessoas vivem anos fazendo hemodiálise, outras não. Então, com câncer também é assim. Tem muita gente que sobrevive. Hoje, de mama, então, o percentual é muito grande. É um grande número de mortes ainda. Mas a maior parte das vezes é porque as pessoas descobrem tardiamente. Aí já passou para outros órgãos, já deu metástase e fica mais complicado. Mas tem histórias maravilhosas de mulheres com metástase. Né? Tem uma menina que escreveu um livro, Ana Mi, esqueci como é, até o último suspiro, alguma coisa assim. Gente, é linda a história dela. Ela tem quase 15 anos que ela todo dia ela vai, faz um tratamento para uma metástase, volta, vive normal. Sabe? Ainda tem muita esperança de vida. E isso é muito interessante. Então, o que eu deixo para vocês é o seguinte: se cuidem, conversem, falem abertamente. Falar sobre o câncer é essencial, porque traz informação. E a informação salva vidas. Então, é muito importante isso. E espero que as novas gerações, né, que a gente possa contribuir para que as novas gerações elas tenham mais acesso, mais informação, que elas tenham menos medo, porque a gente tem medo, mas a gente tem que enfrentar esse medo, né? Porque senão ele vai virar um pavor e o pavor vai fechar os olhos da gente para tudo. Então, acho assim muito importante que as pessoas, né, acordem para poder fazer autoprevenção. Eu queria ler só um trechinho do meu livro para vocês. Ai, por favor. Eu saí marcando, eram tantas partes que eu queria ler, sabe? Que não dá. Vou ler bem a introdução. Após um diagnóstico de câncer de mama, tive o propósito de registrar com fidelidade os meus sentimentos e demonstrar que, apesar de toda a dor que sofremos pela doença e da dor que causamos nas pessoas envolvidas com a nossa doença, ainda existem situações piores, sofrimentos maiores. E que, diante de tanto sofrimento, ainda temos a oportunidade do tratamento, da gratidão e do amor, das mudanças no coração e na alma. Ainda temos a oportunidade da vida. Por quanto tempo? Não importa. Ainda existe vida. Então, Nossa, que lindo. Que forte, que emocionante. pessoas para me seguirem no Instagram, porque no Câncer Uma Felicidade, porque é um trabalho de ajuda mesmo. Eu faço rodas de conversas. Assim, eu não tenho recursos, né? Eu vou fazer as palestras, rodas de conversas, e é muito gostoso trocar experiência. Eu ganho muito mais com isso do que eu levo. Né? E para a gente divulgar, porque essas coisas são importantes, que às vezes um pequeno gesto muda a vida da pessoa. Eu já escutei uma frase de uma pessoa, de um homem, para variar. Os homens brilharam na minha vida, brilharam. Eu fui acompanhada por homens, eu só tenho um filho, que estava com 20 anos. Eu tenho 2 irmãos que me acompanharam e uma irmã, meu companheiro, meu pai. Então, os homens brilharam. E todos os cantos que eu ia, os homens brilhavam. E no Hospital da Baleia, um homem virou para mim e falou assim: se eu tivesse te conhecido há 10 anos atrás, quando eu descobri o câncer e não quis me tratar, eu não estaria no estágio que eu estou hoje. Porque hoje eu estou esperando a minha morte. Eu queria ter te conhecido antes. Então, uma palavra salva a vida. Um gesto salva a vida. Por isso é tão importante a gente compartilhar essas informações e esses casos. Eu queria agradecer muito essa oportunidade de falar. Obrigada a você, a gente que agradece, ficar muito feliz o convite. Obrigada a Ilma que te convidou, e quando a gente estava discutindo o assunto, ela falou: eu vou chamar uma convidada aqui que fala com muita propriedade no assunto.
E a gente ficou muito feliz mesmo. E Soraya, como que faz para adquirir o livro? Entra em contato com você direto? No Face tem um link de compra pelo PagSeguro e pode entrar em contato comigo direto também, que eu envio pelo correio, no direct. Ou tem meus contatos são todos. Um câncer, uma felicidade, @gmail.com e as redes sociais, um câncer, uma felicidade. Maravilha, Eu gente. acho pena, porque assim, eu brinco assim, é um manual, não para o paciente, é um manual para a família do paciente. É muito Porque o importante. da família, o sofrimento da família é muito grande. Às vezes eu achava assim, era maior que o meu, sabe? Porque eu estava preparada para tudo. Então é muito Olha, importante. eu como o meu pai teve, né? Mas assim, foi muito difícil pra gente, pra toda a família ali, de acompanhar, assim, porque né, enfim, é sofrido, é muito dolorido e não é uma coisa que acontece com alguém que você ama, você não tem o que fazer e você fica ali passando por tudo, tentando de tudo, enfim. Acho que só quem já passou por isso sabe o quanto é sofrido mesmo. E o que eu queria dizer é que quem quiser seguir a Soraya aqui no nome aqui tem dois nomes, tem o do Mulheres e Poesias e tem o link da Soraya. É só clicar aqui e seguir ela. Obrigada, Soraya, por você contar a sua história, por você compartilhar com a gente aqui. E parabéns pela sua história de vida, que é muito, muito inspiradora mesmo. Muito obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Ah, Nossa, gente, que forte. Me emocionei aqui agora até. Bom, eu vou convidar a Suzana agora. Ai, Oi, estou muito Suzana, tá escura. escura. Tá escura. Pronto, tá melhor. Tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo à nossa live hoje. Olá. Bem, relativamente ao Outubro Rosa. Bem, eu quando tinha... Agora falar um bocadinho também sobre a minha experiência. Quando tinha 20 e poucos anos, 25, 26, para aí, eu reparei que tinha assim uns nódulos grandes, mas grandes. Aliás, eu tenho um peito pequeno e quando eu estava deitada dava para ver o alto. Nossa. Portanto, sim. Então eu fui ao médico. Na altura tinha uma médica de família e ela achou aquilo muito estranho, porque eu era muito nova, não é? Então mandou-me logo fazer, não foi mamografia, foi ecografia mamária. E depois quando veio o exame, pronto, acusou vários nódulos de um lado e do outro, porque eu não, só tinha visto de um lado, mas tinha do outro também. Então ela ficou muito em pânico, mandou o exame para um médico que ela conhecia, amigo, que era oncologista, mandou o exame, depois tive que ir lá outra vez, mas felizmente era só nódulos normais, parece que é tudo benigno, mas desde então eu tenho que todos os anos fazer uma ecografia mamária, aliás, até tenho aqui o papel para fazer agora. E pronto, e é importante, porque às vezes é como quando disseram, como eu disse, eu meia Soraya, às vezes aparece, não é só a partir dos 30 ou dos 40 anos, aparece mais cedo. Eu tinha 20 e poucos anos. Teoricamente não teria que me preocupar com isso. No entanto, agora todos os anos tenho que o fazer. E tenho que estar sempre em cima do caso. Imagina Porque... o que você sentiu na hora que isso tudo aconteceu, né? Te veio na cabeça que eu fiquei poderia muito ser? aflita. Fiquei muito, muito aflita. Pela preocupação médica, estava tão preocupada. Estou em tão stress. Logo a mandar para um oncologista e não sei o que eu fiquei em pânico na altura, fiquei em pânico. Eu pensei, ai, agora estou com cancro. Então foi ali assim uma coisa assim, meu Deus, vou morrer. Ou qualquer coisa assim, mas pronto. É normal ter nódulos, mas de qualquer das maneiras temos que estar sempre em cima do assunto, temos que estar sempre a vigiar, porque de um momento para o outro pode evoluir para outra coisa. Então convém.
E depois, assim, você teve medo de acompanhar, de fazer esse acompanhamento todo ano? Ou você já tem essa visão de tipo, não, eu vou acompanhando porque se tiver alguma coisa Não, eu vou poder. eu costumo fazer todos os anos. Da última vez que eu fui, a médica disse que não era necessário estar a fazer todos os anos, que se eu fizesse de 2 em 2 anos estava bom. E já outra médica disse que era para fazer de 2 em 2 anos. Portanto, eu agora, a última vez que fiz já foi há 2 anos, faz agora 2 anos, vou fazer. Vamos ver o que é que eles dizem. Se estiver igual, só daqui a 2 anos. Se tiver aumentado, tenho que fazer anterior mais cedo. Porque houve uma altura em que eles em que não aumentaram de tamanho, mas surgiram mais. Mas depois, nessa altura, eu depois fiquei grávida e com a amamentação aqueles que surgiram desapareceram. Portanto, fiquei outra vez com os normais. Então, pronto. São coisas que acontecem, mas temos que estar atentos, temos que seguir, temos que vigiar. E você não teve nenhum caso na família, assim? Não tenho casos da família. Tenho casos de cancro, mas não de mama, não. Mas isso não quer dizer nada. Exatamente, é só. Devem pensar que só se houver casos é que é perigoso, mas não é. Não é esse o caso. Bem, eu trouxe aqui alguns poemas para ler que eu pesquisei mesmo sobre o Outubro Rosa, ou seja, são de poetisas, não são muito conhecidas, são poetisas que pronto, se calhar algumas passaram também por esses casos ou tiveram na família e que resolveram fazer poemas sobre o assunto. Posso ler? Pode. Então, o primeiro chama-se Outubro Rosa e é da poetisa Lucineide Sampaio. Lindas rosas a toda a mulher, que ela viva de bem com a vida, usando o sutiã que bem quiser, que ela sempre se sinta querida. Que em seu peito durma alegria, na certeza de uma dor ausente, que o câncer não seja companhia, mesmo se ele se mostrar latente. Que toda a mulher cuide da mama, examine-se constantemente, pois câncer pode ser grande drama, matando sem dó, infelizmente. É melhor fazer a prevenção, para não ter uma má surpresa. Prevenir pode ser solução, a vida sem câncer é beleza. Outubro Rosa chegou sorrindo, recitou uma modesta poesia, diz que câncer não está dormindo e mama uma doce melodia. Esse poema bonito, e ele é bem, assim, de trazer a consciência para isso, né? Sim, é verdade. Eu gostei imenso, por acaso, sobre a prevenção. É importante. Ainda dá tempo para ler outro? Dá sim. Tá. Também se chama Outubro Rosa e é da poetisa Paula Belmino. Outubro Rosa, amor em flor, doce vida, esperança e cura para toda a dor. Em todo o tempo prevenir, tocando-se, alimentando-se bem, sorrindo mais, fazendo exercícios, evitando o mal. Outubro Rosa, em nuances de paz, transbordar de saúde, conscientização intelectual, vestindo alma e corpo de plena vida angelical. Outubro Rosa, tocar e se autoconhecer, um toque do bem, uma chama que inflama, um sorriso para a vida e a alegria para quem se ama. Muito bom, muito legal essa seleção que você fez de poemas, Suzana. Obrigada. Tem mais um pra gente aí? Tem, este é um bocadinho maior, chama-se Câncer de Mama e é do poeta Marco Antônio de Souza Soledade Anchieta. Para cima. Faça exames mensalmente, do caranguejo deve fugir, se o nódulo encontrar, não precisa se afligir. Rádio ou quimioterapia não será seu fim. Pode mesmo um seio você vir a perder, mas é bem pior se vir a perecer, pois não queria os exames fazer. Conscientização, a prevenção é a saída. Quem tem seios deve sem receios entrar para a briga. Homens também devem apoiar, vistam a camisa, pois que devem amar. Mães, irmãs, esposas e filhas devem nelas pensar. Há muitos óbitos que podiam ter sido evitados, se apenas examinassem e colhessem os resultados, com auxílio profissional estariam do nosso lado. Mesmo quem já se tratou, a batalha não terminou, pois que ele é persistente. Continue a examinar e seu médico consultar, deve seguir em frente.
Câncer de qualquer tipo, a saúde pode minar. Isso se ele vem no canto que é de ficar, pois que muito agressivo pode ele se tornar. Outubro rosa, vamos todos combater. O câncer de mama, esse mal vamos vencer. Não apenas neste mês, mas enquanto ele viver. Que poemas... Era esses os poemas que eu tinha. Obrigada, Suzana. Poemas muito bonitos, muito interessantes, assim, de conscientização. Achei bem uma boa seleção que você fez pra gente aqui hoje. Obrigada, obrigada. E meninas, mulheres, homens, continuem a prevenir-se. Temos que estar atentos, temos que ajudar os familiares, temos que estar fortes e firmes e tentar o nosso melhor. Era só isso. E se cuidar sempre, né? Cuidar sempre. Obrigada, Suzana. Um beijo. Obrigada. Beijos, tchau. Beijinhos. Deixa eu ver aqui. Vou chamar a Fran. Oi, Fran, tudo bem? Bem-vinda à nossa live hoje. Ei, Dani, tudo bem? Bem, e aí, Fran, o que você separou pra gente? Então, eu trouxe um poema, eu queria ler o poema primeiro e depois trocar uma ideia, rapidinha. Eu não dei nome para esse poema é de minha autoria, ainda sem nome. Apenas 19 anos e muita responsabilidade, de menina a mulher com tão pouca idade. Não costumava se preocupar com sua saúde. Na lida do dia a dia, ia cuidando de todo mundo, dirigindo para um lado, para outro, desbravando a cidade. Época boa, sem muitos problemas e de muita disponibilidade, intensidade. Foi no banho que viu que algo estava diferente. Nos seus seios, sentiu que precisaria se dar prioridade. Algumas consultas, exames e uma certeza. Graças a Deus não era grave, apenas excesso de hormônios, comum da mocidade. Porém, essa situação despertou em mim um único pensamento. Aproveita essa oportunidade e passa a se cuidar de verdade. Esse poema eu escrevi hoje, lembrando de uma coisa que aconteceu comigo quando eu tive 19 anos, que foi passar por isso. Graças a Deus, como o caso da Suzana foi um caso que não era grave, era só mesmo esse excesso de hormônios, uma tendência do meu corpo a desenvolver esses nódulos, mas eu só percebi porque eu me toquei, porque eu fui conhecer meu corpo. Então, a mensagem que eu queria deixar para esse momento de reflexão sobre o Outubro Rosa, sobre essa necessidade das mulheres, dos homens também, né, desse autoconhecimento, é que se notarem alguma coisa diferente no corpo, pode ser uma coisa bem pequena, uma coisa que talvez deixe para lá, não deixe nunca para lá, porque isso faz toda a diferença. Foi um susto grande que eu passei, eu, minha mãe, o pessoal da minha família, porque até a gente receber de volta o resultado do exame, ficam alguns dias ali, muitas coisas passando pela nossa cabeça. Então, eu espero que todo mundo, né, aprenda a se autoconhecer. É muito importante isso, sabe? Fran, eu fiquei pensando aqui, né, nisso tudo que as meninas estavam falando até agora. Na hora que você fez o autoexame e você descobriu, você já pensou em ir no médico imediatamente ou bateu aquele receio, assim, de falar, será que eu vou descobrir ou não? Porque isso acontece também, né? Sim, eu era muito nova, então eu quis deixar isso pra lá. A princípio eu quis fugir. E aí foi a minha mãe que me pôs isso na cabeça. A gente vai no médico, a gente vai olhar essa questão. E ela que mesmo que praticamente pegou e me levou, porque eu fiquei muito preocupada, muito apreensiva. Tanto é que eu tive uma queda capilar aqui na frente, de tão preocupada que eu fiquei do saber o que podia ser. Eu tive uma queda no partido do cabelo, assim, meus cabelos, fios começaram a cair, eu tive uma calvíciezinha. E eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo. E aí, quando eu fiz o exame lá, que é um exame inclusive doloroso, só quem já passou por isso sabe, porque tem que fazer uma punção
dentro do nódulo para puxar o líquido. Então, muito doloroso, mas é super válido e necessário para a gente saber que era só um fibroadenoma, que são pequenos nódulos que se formaram, 3 de um lado, 2 do outro, e eu os tirei. Logo depois, assim, passou, eu fiz a cirurgia e tirei porque eu não queria aquilo, me incomodava. Como a Suzana falou, às vezes, num momento, uma posição do corpo, assim, a gente via em alto relevo e aquilo ali me incomodava. Sentia que aquilo ali não fazia parte de mim, eu tinha que tirar aquilo. E aí, de lá para cá, é só prevenção e idas periódicas, né, no médico, para continuar acompanhando. Graças a Deus, coisas que não foram graves. Mas fica a dica aí. Acho que o que extrai da minha participação aqui hoje na nossa live é mesmo um momento de autoconhecimento e prestar atenção no seu próprio corpo. É isso que é fundamental. Mas é isso. Obrigada, Fran, por você vir contar a sua história e esse seu poema. Eu só quero perguntar mais uma coisa, Fran. Você acha que você não deu o nome porque você ainda não teve tempo de pensar no nome? Ou por alguma outra razão, assim? Porque eu queria trazer essa história pro nosso encontro de hoje. E eu pensei rapidinho na hora de fazer o poema. Então eu não pensei qual nome eu daria, porque como não foi um câncer, e a gente está falando de câncer, de outubro rosa e tudo mais, eu pensei, eu tenho que pensar em alguma coisa, um nome que remeta as pessoas que forem ler a questão da prevenção, do autoconhecimento, do autoexame, essas coisas. Porque realmente não foi, graças a Deus, não foi uma coisa grave. Então foi só por isso, falta mesmo de pensar um pouquinho no título. Acho que nos próximos dias aí eu vou batizar. Bacana. Bacana, Fran. Obrigada. Obrigada por você vir compartilhar essa história, por esse poema tão bonito, tão importante, né? Eu que agradeço. Caiu aqui. Gente, vocês estão me ouvindo? Travou? Tá pausando. Eu vou sair e abrir outra live, tá, gente? Ai, que pena, Fran. A gente não conseguiu que você pudesse se despedir. Bom, gente, eu vou fechar aqui, vou abrir outra live, porque a gente tem mais convidados. Eu espero vocês voltem para a nossa live hoje ainda, porque a gente tem mais histórias e vai ter mais essa troca também. Tá? Então eu vou fechar aqui, até porque travou, acho que deu um probleminha aqui, mas eu já vou abrir outra live, combinado? Espero vocês.